Olá, graça e paz, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa série referente à salvação. Falamos no primeiro vídeo sobre a presciência de Deus, ou seja, conhecer de antemão ou saber antecipadamente ou conhecer e planejar o futuro. Somente o nosso Deus tem esse atributo. E falamos sobre eleição no primeira parte, na segunda parte do vídeo falamos sobre eleição. E hoje estamos aqui para dar continuidade e hoje iremos falar sobre a predestinação. Amém? Antes de mais nada, vamos ler um versículo da palavra de Deus, um ou dois versículos da palavra de Deus que se encontra em Romanos, capítulo 8, versículo 28 e 29, para nós darmos início o que nós iremos falar sobre a predestinação, tá bom? Pode pegar a Bíblia de vocês, Romanos, capítulo 8, versículo 28 e 29. Diz assim o versículo 28: e sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém. Pois bem, a predestinação é um dos temas mais debatidos, é um dos temas mais fascinante. E se nós entendermos o quão fascinante e o quão é importante e o quão ele representa para nós, ao invés de nós ficarmos assustados, ao invés de nós ficarmos desesperançosos, ao invés de nós ficarmos tristes, nós iremos nos alegrar, porque essa predestinação é do ponto de vista divino. Nós vimos na primeira fala nossa sobre a presciência de Deus, ou seja, sabedor do futuro, conhecedor do futuro, e com essa presciência ele fez um plano que jamais esse plano será frustrado. O plano terá êxito, o plano terá o sucesso que ele planejou. Vai ser maravilhoso e grandioso e que terá o maior número de convertidos para o seu reino. Quando ele fez teve esse plano, quando ele, pela sua presciência, quando ele planejou tudo, ele já tinha tudo em mente. Ele sabia do futuro e por isso ele planejou, conhecendo cada detalhe deles. E nós falamos sobre a presciência, falamos sobre a eleição, que fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Falamos que para estar dentro desse projeto de eleição é simplesmente crer, é simplesmente aceitar o sacrifício, é simplesmente seguir o Cordeiro. E não tem aqueles que foram eleitos ou que foram programados para serem, sem que esse ou que essa tome uma decisão
decida, faça uma escolha. Ele fez o projeto, ele sabe das decisões de cada homem, tanto a decisão que irá aceitar o sacrifício, quanto a decisão que irá rejeitar o sacrifício. Nem por isso ele intervém nessa decisão, a não ser para, conhecendo as inclinações do coração de cada um, para ser atrair mais, trazer mais, intensificar mais a sua proposta em relação a essa eleição. Amém? Nós vamos ver aqui hoje sobre a predestinação. A palavra predestinação é uma das doutrinas mais consoladoras da Bíblia, quando é devidamente entendida. A sua essência jaz no fato de que Deus tem um plano global e original para o mundo, e que seus propósitos nunca serão frustrados. Eu quero dar o meu ponto de vista, a minha opinião, aqui é minha opinião em relação à predestinação. Todos que nasceram, todos que vieram, ou que veio, ou que virão ao mundo, são predestinados por Deus, porque é um privilégio vir ao mundo, é um privilégio ter a vida. Agora, todos são predestinados para vir, e se veio, está dentro desse plano da predestinação do ponto de vista de Deus, porque só Ele que tem o poder de impedir que qualquer ser venha a ter vida, porque Ele é o soberano. E se aqueles que estão no mundo e que virão ao mundo, é porque é predestinado a vir. Agora, essa predestinação não está relacionado a ser salvo ou ser condenado. Não. Essa predestinação é de ter vida, é de ter direito de viver, é de ter o livre-arbítrio. E agora, quando a oferta é posta, quando é oferecido o cordeiro, quando é oferecido o sacrifício, quando é oferecido aquele que irá nos levar, aquele que irá nos salvar, aquele que irá nos resgatar, aquele que irá nos transformar, quando é feita essa oferta, aí o homem pode decidir aceitar ou recusar. E quando aceita, está dentro do plano de Deus, na predestinação positiva, podemos chamar assim. E quando rejeita esse sacrifício, essa oferta, está dentro da predestinação do ponto de vista negativo. Podemos chamar assim também, não porque existem esses dois pontos, mas é porque o plano foi oferecido, mas não, como Deus é um Deus soberano, e se ele quiser, e se ele tomar essa decisão de interferir, todos os homens se convertem, todos os homens seguem a Ele, porque Ele é soberano. Mas Ele quer que o ser humano, tendo essa oferta disponibilizada, Ele quer que o homem decida, porque Ele não quer que o homem siga Ele por medo, Ele não quer que o homem siga Ele por força, Ele não quer que o homem siga Ele na marra, Ele quer que o homem siga Ele por amor e de livre, espontânea vontade, reconhecendo o que foi feito em favor desse homem, em favor dessa mulher, em favor da humanidade, em favor de todos. Amém? E quando é entendido essa predestinação, a pessoa tem que se alegrar, a pessoa tem que
exaltar a Ele mais ainda. Por quê? Ele fez um plano, você não conhecia, você estava ferrado por causa da queda de um homem, e agora Ele está te dando o direito de você decidir fazer a escolha que você não tinha como fazer. Você não fez a escolha por Adão. Adão fez a escolha e o pecado alastrou-se para todos. Mas agora nós temos o direito, temos a oportunidade de fazer essa escolha. Amém? Vamos ver aqui a palavra definição de predestinação. Antes de estudarmos o que a predestinação é, entendemos em primeiro lugar o que ela não é. Certamente não é uma manipulação da faculdade de escolhas do homem que o rebaixaria ao nível de um fantoche, sem poder de escolha e sem ter vontade própria. A predestinação nunca predetermina as escolhas do homem, mas sim preordena as escolhas de Deus, no que concerne o seu relacionamento com as inclinações e necessidade e escolha do homem. Deus, sabendo todas as possibilidades futuras, bem como o coração dos homens, fez um plano dos seus atos, atos de Deus, atos estes que resultarão em maior glória para Ele, que resultarão na salvação do maior número de pecadores e que desenvolverão a mais perfeita obediência nos seus seguidores. Deus não quer um fantoche, Deus não quer uma marionete. Deus, Ele não... Você não toma decisão porque você está programado para tomar aquela decisão, não. Você toma a decisão e você é responsável pelas suas decisões. Eu sou responsável pelas minhas decisões. Eu sou responsável pelas minhas escolhas. O ser humano é responsável pela escolha que ele fizer. Então, quando Deus fez essa oferta, fez esse plano e colocou à disposição do homem, Ele sabe os que vão aceitar, porque Ele, conhecendo o futuro e conhecendo as inclinações e as necessidades, esse homem pode se voltar para Ele. E quando o homem tem essas inclinações, porque somente Deus conhece o meu interior, o seu interior, o interior de cada ser humano, Ele conhecendo isso, Ele sabendo das suas necessidades, e quando você se aproxima dele, Ele se aproxima mais de você. Quando você se afasta dele, você que se afasta dele, ele não se afasta de você. Quando o Adão lá do Éden tomou a decisão de comer a fruta que não era para comer, foi ele que tomou a decisão, foi ele que se afastou de Deus. E quando Deus veio no jardim e chamou pelo seu nome, Adão estava escondido. Adão respondeu: estou escondido. Mas quem disse que você está escondido? Por que você está escondido? Estou nu. Quem disse que você está nu? Porventura comeste do fruto que eu ordenei a não comer? Sim, comi. O que Deus fez? De prontidão, fez roupa para o homem. Porque a primeira coisa que o homem reconheceu quando errou foi querer se esconder e produzir roupa. Então essas inclinações, nossas inclinações, chama a presença de Deus, e Deus está pronto para nos providenciar. Amém? Como lemos no versículo, Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que ama a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, quer dizer, conheceu anteriormente, conheceu antecipadamente, sabendo do futuro, também os predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho. Agora, nós podemos ser conforme a imagem do Filho de Deus, o nosso irmão Jesus Cristo. Amém? E vamos, no próximo vídeo, vou fazer uma segunda parte para não ficar muito longo. Nós vamos falar sobre a predestinação e fatalismo, e predestinação e o crente. Nesse primeiro, nós falamos definição de predestinação. Tá bom? Eu volto já e Deus abençoe a todos. Eu conto com vocês. Amém?